Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula do nosso curso Hebraico Passo a Passo. É um prazer, mais uma vez, receber você para mais uma aula do nosso curso. E desta feita, nós vamos passar a partir de agora a estudar a conjunção hebraica. A conjunção hebraica também é um assunto de extrema importância para que nós possamos traduzir, ler e também transliterar o hebraico de forma correta. Então, no hebraico bíblico, nós temos uma letra que representa a conjunção portuguesa E. Esta letra hebraica, que representa a conjunção E do idioma português, é o Vav conjuntivo. Vamos lá? Ou seja, a letra do alfabeto hebraico Vav, seguida do Shivá, ela é chamado, então, no hebraico de Vav conjuntivo, e ela corresponde à nossa conjunção E. Então, assim como nós estudamos no artigo e também nas preposições, o Vav conjuntivo, ou seja, a conjunção, ela também vem ligado à palavra. Pessoal, observe esta palavra. Observe que a parte preta da palavra, ou seja, é o substantivo, é a palavra no seu estado normal. E juntamente a ela, temos aqui ligado o Vav conjuntivo, ou seja, a conjunção é. Então nós já vimos esta palavra anteriormente, apenas a parte preta, que é lev, nós transliteramos lev. Lev quer dizer o quê? Como não tem nenhum artigo, lev é coração. Então no caso, lev, coração. Então, a palavra lev significa um coração. Mas se vier unida a esta palavra a conjunção ou a letra Vav seguida de Shivá, ela passa então a representar a conjunção E. E então se tornará uma nova palavra, né? Porque aqui agora nós vamos ter a preposição W e o Shivá, que é vocálico. Então nós vamos ter uma nova palavra que nós vamos ler Velev. De Lev vai passar a Velev. Velev. E Velev, V, que é a conjunção, ela então é traduzida pela nossa conjunção E. E então, em vez de um coração, nós iremos traduzir E, um coração. Então, Velev, E, um coração. Pessoal, observe agora essa oração. Aqui nós temos duas palavras, né? Que é a palavra ish e ve-ishá. A primeira palavra nós já vimos que é a palavra homem, que é transliterada pelo Aleph, que é mudo, o Hirik, Yud, que é o nosso I, e então o Shin, que é o SH. Então, Ish, e aqui em preto nós temos a palavra Ishá. A mesma forma, nós temos o Aleph, que é a consoante muda. Nós temos então o Hirik, que é a letra I. Nós temos o Shin, ok? Que é o SH, com o Dagesh. Então ele duplica. Nós temos o Kamitz, que é a letra A. E nós temos então o Re, que é a letra H. Então o que nós temos aqui? Ish quer dizer homem. Como não temos nenhum artigo ou preposição antes dele, então aqui nós vamos traduzir como um homem, porque se a palavra não tem artigo, ela então é indefinida.
um homem, ish, um homem, e Isha quer dizer mulher. Então, um homem e Isha, uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Observe, aqui está a conjunção, o vav conjuntivo, que representa a nossa conjunção e. Então, nós vamos ter ish, ve, ishar. Ish, ve, ishar. Então, um homem e uma mulher. Ish, ve, ishar. Ish, ve, ishar. Um homem e uma mulher. Entenderam aí como aparece a conjunção? A conjunção vav está ligada à palavra ishá, que é mulher, e passa a se tornar e uma mulher. Ok? Sem a conjunção, apenas uma mulher. E com a conjunção, e uma mulher. Então essa aqui é a forma principal do vav. Mas assim também, como artigo, também como as preposições, ela pode sofrer pequenas variações no shivá que está sob o vav, passando a trazer uma vogal. A primeira variação que o vav conjuntivo vai sofrer quando ela estiver diante de palavras que se inicia com a consoante mem, com a consoante beit e com a consoante p. Com a consoante p. Quando o vav estiver prefixado a uma palavra que inicia com uma dessas três letras, ela vai passar a ter a seguinte forma: o vav com o dagesh no meio aqui, formando então a letra U, né? Então, ela vai passar a ser o shurek, como nós já conhecemos. Vamos lá, eu vou dar 3 exemplos para você. Observe aqui esta palavra. Nós temos aqui a palavra Moisés. Mem, o nosso o shim, SH, que é o E, e o Re, que é o nosso H. Então, nós lemos Moshe. E Moshe é Moisés. Moshe é o nome de Moisés. Então, perceba que ele está iniciando com Mem. No caso, se você observar o Shurek prefixado antes da letra M, aqui nós temos a conjunção que perdeu o dagesh e se transformou aqui na letra U. Diante dessas 3 letras, ela então passa a ser a letra Shurek. Então, nós vamos ler como o Moshe. E então nós vamos traduzir como e Moisés. Por quê? Porque o Shurek que está aqui, ele está representando o vav conjuntivo, que é a nossa conjunção e. Pessoal, observe aqui mais esse exemplo. Aqui nós temos a palavra ba, porque nós temos o beit e a vogal a, o yud e o hirik e o tav. Vamos transliterar. Então nós temos aqui, vou colocar aqui aqui mesmo. B, A, Ba. O, Yud e o Hirik. Aqui são 2 letras, consoante e vogal. Por quê? Porque o ponto está abaixo do Yud, não na vogal anterior. Se tivesse aqui, seria uma única vogal. E aqui nós temos o Tav, que é o TH, porque está sem o dagesh. Então, nós temos a palavra bait, ba-it. E nós temos então aqui em destaque o vav conjuntivo, porque como está diante de uma palavra que se inicia com a letra beit, ele então recebe a forma de
do shurek, que é a letra U. Então, nós vamos transliterar como U-bait. A palavra bait significa bait, quer dizer casa. No caso aqui, uma casa. Uma casa. Bait, uma casa. O bait, com a conjunção, o bait se torna, então, nós traduzimos por e uma casa. Pessoal, é bem tranquilo, é só um pouco de atenção, né, que nós vamos aprender a identificar a conjunção. Aqui, pessoal, mais um exemplo, agora iniciando com a letra P. Né? Aqui no caso, ela será F, porque quando vem com a conjunção, ela perde o dagueche. Mas, vamos lá, para o exemplo. Diante de palavra que inicia com a letra P, né, ela então está na forma de shurek. E essa palavra aqui nós já vimos, que é lido como, aqui representa a letra F, o dagueche, que é aqui vocálico, a consoante resh, e então aqui sim nós temos a vogal hirek e ud, que é o i. Então essa palavra originalmente ela é peri, mas né, aqui na forma ela se transforma em feri. Feri ou peri quer dizer uma fruta. Nós já vimos também outro exemplo, uma fruta. Com a conjunção vav, ficará então o feri. O feri, então, vai passar a significar uma fruta. Ok? Vai passar então a significar uma fruta. Então, a primeira transformação, ou a primeira variação que sofre o vav conjuntivo é quando ele vem diante das letras labiais mem, beit e p. Então ele muda a sua forma de vav com shivá para o shurek, que é a letra U, que continua representando a conjunção, ok? É a primeira variação. Vamos agora para a segunda variação. Em qualquer palavra que se inicie com uma consoante seguida de uma semivogal, que pode ser a semivogal A, eu estou usando o aleph só como exemplo. Pode ser a semivogal O, ou pode ser a semivogal shivá, composto de segol, que é a semivogal e. Quando a preposição vier prefixar a qualquer palavra que inicia com uma consoante que sob ela está uma semivogal, a vogal que vier sob o vav, ou seja, embaixo do vav, é a mesma vogal que está presente no shivá composto. Ok? Igualmente nós vimos lá no artigo. Então ela vai receber a mesma vogal que está na primeira sílaba, o qual representa a semivogal. Vou colocar no quadro para a gente aprender com o exemplo. Perceba esta palavra. Veja que na primeira consoante tem uma semivogal, um shivá composto de patá. Vamos transliterar o aleph, que é uma vírgula, a semivogal A. Aqui nós temos o nun, que é a letra N. E aqui nós temos o hirek e ud, que é o I. Então nós temos aqui a palavra ani. A palavra ani significa eu. Ani, eu, ok? Então, se o vav, a conjunção, vier prefixada a esta palavra, então ela vai ser o vav. E então, em vez do shivá, ela vai ter a mesma vogal que está presente no shivá composto, formando a semivogal. Então, em vez do shivá, ela vai trazer a semivogal
patá. Vai trazer a semivogal patá. Então, ela vai passar a ser essa palavra vá, que é o W, o patá, que é o A, e vai passar a ser a palavra vá-ani. Vá-ani significa e eu. A conjunção vá e mais a palavra eu. Vá-ani. E eu. Ok? Então, diante de qualquer palavra que se inicie com a semivogal, a conjunção vav passará a ter o formato de vav com a mesma vogal que faz parte do shivá composto. Então, pessoal, está aqui mais duas palavras. Essas respectivas palavras se iniciam com semivogal. Aqui nós temos a semivogal O, tá? Aqui nós aprendemos que sempre esse formato é a semivogal O, e aqui nós temos a semivogal E, ok? Então, aqui nós temos essa palavra que nós já vimos, que é transliterado. Vamos lá. Transliterado como HO, que é a semivogal, o lâmede e o I, que é o L e o I. Então, roli. Roli, como nós já aprendemos, significa doença. No caso, uma doença. Se o VAV vier prefixado a esta palavra, então o VAV vai passar a ter a forma o quê? Da conjunção. Terá a forma de VAV mais a vogal O. Então, nesse caso aqui, a palavra vai passar a ser vou, porque aqui é a mesma, então se aqui é um O, aqui também é um O. Vou, e então seguido da palavra roli. Lembrando que o WO é a conjunção. E então, em vez de uma doença, vai passar a ser uma doença. Uma doença, ok? E aqui abaixo o mesmo caso. Nós temos a palavra evil. Evil, que transliterada é o aleph, a semivogal E, o W, né, que é o VAV, só que aqui está no meio da palavra, não é a conjunção, é a letra W mesmo. O Hirik Yud, que é a letra I, e o L. Veja, evil. Se a conjunção for prefixada a esta palavra, a forma dela será o VAV, e então a mesma vogal que faz parte do shivá composto aqui, que é a semivogal. Então ela vai vir dessa maneira. E então a palavra vai passar a ser V, evil. E V, evil, significa um tolo. Evil significa um tolo, estúpido. Então, evil, um tolo, um estúpido. V, evil, então, um tolo, um estúpido. Ok? O VAV passa, então, a receber, quando diante de uma palavra que tem uma semivogal, então a vogal que vem abaixo do VAV conjuntivo é a mesma vogal que está presente no shivá composto, formando a semivogal. Ok? Essa é a segunda variação que acontece com a conjunção.